Bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. No tema do trabalho escravo, uma das dificuldades para o seu enfrentamento é reconhecer a realidade da escravidão contemporânea. Vencer as restrições culturais envolve, entre outras coisas, reconhecer que as relações de trabalho que no passado haviam na área rural não podem mais permanecer como se isso fosse um destino, como se isso fosse uma condenação social. É muito comum que as pessoas, olhando os trabalhadores rurais, entendam como natural que essas pessoas durmam ao relento, que tenham que tomar água do mesmo local onde o gado se abastece, onde o gado toma banho, que tenham que fazer suas necessidades fisiológicas ao relento. Enfim, olhar a situação atual das relações de trabalho na área rural e identificar nisso uma reprodução de uma relação que há mais de 100 anos se faz, acaba dificultando a identificação do que seja o trabalho escravo. Então, um dos primeiros entraves que nós precisamos vencer, quando falamos da repressão ao trabalho escravo, do enfrentamento ao trabalho escravo, é exatamente nos despirmos de preconceitos, da ideia de que as relações entre patrão e trabalhador precisam ser adaptadas ao local em que elas ocorrem, de uma forma em que eu nego aos trabalhadores um conjunto de direitos básicos. É evidente que nós não estamos falando em garantir a um trabalhador rural exatamente a mesma condição normativa de trabalho que tem um trabalhador na área urbana. Não é disso que nós estamos falando, mas estamos falando de garantir aos trabalhadores, em qualquer atividade, um conjunto de proteção que evite que essas pessoas percam a sua dignidade, que evite que essas pessoas sejam tratadas como coisa. Então, quando eu falo de um trabalhador rural que vai participar da expansão da fronteira agrícola, o mínimo que se tem que garantir a esse trabalhador é condições de habitabilidade decentes, condições de alimentação decente, que ele tenha alimentação adequada, em local adequado, que ele possa dormir e descansar em local adequado, que ele possa ter equipamentos de proteção individual, que a sua jornada não seja uma jornada exaustiva. Então, é um conjunto de fatores que atualiza as relações de trabalho na área rural. Esse preconceito cultural, essa ideia de que as pessoas sempre trabalharam nesse contexto e que os pais delas trabalhavam assim, que elas trabalharão assim e que seus filhos trabalharão assim, significa condenar uma parcela da sociedade brasileira a estar excluída das proteções que todo trabalhador tem direito. Um dos outros entraves que nós temos que vencer quando pensamos na repressão ao trabalho escravo é também um entrave social e econômico. As pessoas que se submetem, que acabam sendo exploradas nessa condição de trabalho escravo, normalmente têm um perfil parecido. São pessoas de regiões pobres, ou, no caso dos estrangeiros, pobres e em outros países, em situação de clandestinidade no Brasil. São pessoas sem qualificação profissional, elas não tiveram acesso a nenhum tipo de treinamento, a nenhum tipo de capacitação que as habilite a desenvolver um trabalho mais sofisticado, que possa participar do mercado de trabalho de uma forma mais ativa e que estão submetidas, ou que moram ou que estão em locais em que não há opções de trabalho a não ser aquela que lhes é ofertada, mesmo que degradante. Então, se nós pensarmos nos estados, nos municípios mais pobres do país, onde os IDHs são muito baixos, onde as pessoas não têm outra opção de vida, a oferta de um trabalho que aparentemente vai pagar um pouco melhor do que a sua situação de origem, acaba sendo atraente e elas se tornam, então, vítimas desse processo de exploração. O enfrentamento ao trabalho escravo, ele não pode ser tratado apenas sob o viés da repressão ao empregador. Ele deve ser tratado também sob o viés de oferecer a essas pessoas condições de qualificação, condições melhores de vida, condições de informação. E há também um processo cultural decorrente desse processo econômico-social, que é o fato de que essas vítimas, pelas condições a que foram submetidas durante toda a vida, acabam não se reconhecendo como escravas. Há uma aceitação desse trabalhador que a sua condição social, o fato de não ser preparado, de não ter conhecimento, o torna condenado a se submeter àquele tipo de relação de emprego. Então nós temos um conjunto de fatores sociais em que a pobreza é a marca central
que acaba submetendo essas pessoas e fazendo com que elas nem mesmo se reconheçam como vítimas. Ao lado desses dois fatores, um fator cultural e um fator social, socioeconômico, nós temos também que reconhecer a fragilidade do Estado no aspecto da repressão. Embora nós tenhamos bons números para mostrar, nós possamos falar em 45 mil pessoas libertadas da situação de escravidão nos últimos 20 anos, a atuação do Estado ainda é uma atuação tímida. O Brasil começou mais objetivamente a investigar e a reprimir trabalho escravo a partir dos anos 90, quando, feito um acordo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Zé Pereira, o Brasil se obrigou a criar mecanismos de repressão. A partir daí estabeleceu-se os grupos móveis de repressão do Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho passou a acompanhar mais de perto essas fiscalizações, o Ministério Público Federal se envolveu diretamente na investigação criminal, resolveu-se as questões de competência, acabou uma indecisão, uma indefinição sobre qual era a justiça competente para o crime de trabalho escravo, fixando-se hoje na Justiça Federal essa competência. Mas todos esses passos que foram dados, a melhoria do sistema de fiscalização, a participação mais efetiva do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho nessas apurações, a entrada de novas ações, é um esforço que ainda esbarra na falta de uma estrutura que amplie essa investigação. Então, quando nós começamos agora a ter números de trabalho de escravos, ter dados de trabalho de escravos mais concretos, nas grandes obras, nas grandes cidades brasileiras, quando começamos a acompanhar os grandes empreendimentos para fiscalizar a existência do trabalho escravo, você começa a notar que a realidade talvez seja um pouco mais ampla do que aquela que se imaginava nos anos 90, de que o trabalho escravo se restringia à realidade rural. Portanto, o que nós precisamos ter é um conjunto de fiscalização mais eficaz. Nós precisamos ter a repressão ao trabalho escravo, a erradicação ao trabalho escravo como um componente central no planejamento da fiscalização do trabalho e emprego, como um componente central nos trabalhos dos Ministérios Públicos, tanto federal quanto do trabalho, como um elemento central da atividade da sociedade. Não há estrutura de fiscalização que seja capaz de identificar indícios de exploração, de superexploração do trabalhador, se não houver, no âmbito da sociedade, um despertar para essa realidade. Se a sociedade não estiver apta a reconhecer em alguns trabalhadores a situação de submetido à condição de trabalhador escravo, por mais que você amplie essa estrutura de fiscalização, as informações não chegarão àquelas autoridades que são responsáveis pela erradicação. E nesse ponto volta-se a um ciclo vicioso, que é o trabalhador não se sente explorado porque ele acha que sempre foi submetido àquele tipo de trabalho. A sociedade não está atenta a essa relação de superexploração, as informações não chegam. Nós precisamos quebrar essa realidade. Para quebrar essa realidade apenas com campanhas massivas de esclarecimento, com a informação chegando a todas as pessoas, chegando aos trabalhadores, chegando aos sindicatos, chegando à sociedade como um todo, para que as pessoas estejam cada vez mais alertas para essa indefinição. E o último ponto dessa erradicação, desses dilemas, dessas dificuldades no enfrentamento, diz respeito à vertente judicial. Ainda enfrentamos, embora com algum avanço, enfrentamos muita dificuldade em que o judiciário reconheça as provas que são produzidas na investigação de uma fiscalização do trabalho escravo. Precisamos conhecer bem a realidade dos fatos para entender quais são as provas possíveis. Quando se faz a libertação de um grupo de trabalhadores de trabalho escravo, sejam eles brasileiros, sejam estrangeiros em situação clandestina, o momento seguinte a essa fiscalização é um momento de alguma facilidade de produção de prova. Você tem ali o local do trabalho, você tem as pessoas ali presentes, você tem condições de colher os dados dessas pessoas. Uma vez feita a libertação, pagos os valores que essas pessoas têm direito, esses trabalhadores, a tendência natural deles é que eles se espalhem pelo Brasil, ou se forem estrangeiros, eventualmente até são obrigados a sair do Brasil. Então, se nós pensarmos a prova no processo penal, no trabalho escravo, como uma prova nitidamente testemunhal, as dificuldades serão imensas, porque essas pessoas dificilmente serão encontradas no momento de uma audiência para que possam prestar depoimentos. Nós precisamos, então, garantir
que as provas que são colhidas no momento da fiscalização, filmagens que são feitas, fotos em que retratam aquela condição, laudos periciais que apontam as condições de habitabilidade, que apontam a condição de falta de potabilidade da água, enfim, todo aquele conjunto de informações que existe no momento do flagrante do trabalho escravo precisa ser colocado em mecanismos que permitam o contraditório, permitam que o empregador se defenda, mas que evitem a necessidade de se buscar essas vítimas, estejam onde elas estiverem, para atuarem como testemunhas. Então, o momento de produção de prova deste tipo de crime, ele é um momento, eminentemente um momento do flagrante. Aquele momento do flagrante, onde todas as condições estão presentes, precisam ser bem filmadas, bem guarnecidas, bem estruturadas, para que depois, durante o processo penal, elas sejam aptas a sustentar uma condenação. Os juízes, ou o processo judicial, melhor dizendo, precisa estar pronto para dar respostas rápidas, respostas ágeis a esse tipo de enfrentamento, sob pena de nós continuarmos nesse mecanismo em que trabalhadores são libertados, pessoas são processadas, mas as condenações não vêm, as condenações não ocorrem. E a falta de condenação gera um germe muito perigoso, que é o germe da impunidade. É a sensação de que o risco econômico envolvido, quando contraposto à possibilidade de punição, vale a pena, porque eu ganho muito dinheiro e corro o pequeno risco de ser condenado. Há, então, no enfrentamento ao trabalho escravo, a necessidade de uma mudança de postura cultural, de políticas sociais que melhorem as condições dos trabalhadores, de estruturação dos órgãos de fiscalização e também, no âmbito do sistema judiciário, advogados, Ministério Público e juízes, propriamente dito, a necessidade de se conhecer essa realidade e, a partir dela, construir quais são as provas necessárias para a condenação daquele que tenha explorado um trabalhador.